Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 9. Nós vamos falar sobre o segredo da estabilidade espiritual. Como ficar firmes no Senhor. Tá certo? Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 9. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Paulo sabia, e nós sabemos também, que o grande desafio da vida cristã é nós permanecermos firmes em meio às lutas, às provações, às tentações, às tribulações, o desânimo na vida cristã. É por isso que a Bíblia, ela está cheia de mensagens de incentivo, de encorajamento espiritual, no intuito ou com o propósito de motivar-nos à firmeza, à estabilidade espiritual, a não desistirmos. Quem já teve vontade de desistir aqui, levanta a mão. É muito difícil esse negócio de ser crente. É só pela graça. Paulo diz assim: pela graça sou o que sou. É só pela graça. Eu já falei aqui, toda segunda-feira eu tenho vontade de desistir do ministério, porque tem que começar tudo de novo, tem que orar de novo, tem que ler a Bíblia de novo, tem que dar testemunho de novo. Eu ganhei uma gravata, essa gravata que os coreanos me deram, aqui são ovelhas, então eu estou igual o sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Antigo Testamento levava o nome das 12 tribos. Aí eu carrego vocês aqui, que eu estou sempre pensando em vocês, orando por vocês. Às vezes eu falei, por que eu fico tão preocupado? Aí eu me lembro da Clarice, oro por ela, o Senhor abençoa a Clarice, eu sei das lutas dela. E
A vida cristã é muito difícil. Seria impossível para nós. Mas é Deus que nos sustenta. Mas veja aí, que Paulo, no último capítulo da Carta da Alegria, versículo 1: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, veja como é que Paulo via os irmãos: minha alegria e coroa, vocês são a minha alegria e a minha recompensa. Sim, amados. Aí ele vai: permanecei deste modo firmes na fé. Os filhos espirituais do apóstolo são a sua alegria e a recompensa do seu esforço missionário. Eu não sei como é que vai ser no céu quando a gente encontrar com aquele povo que foi para o céu por causa do trabalho missionário da igreja de Pinheiros. Pessoal de Guiné-Bissau, pessoal do Nepal, pessoal da Inglaterra, pessoal da Itália, pessoal do sertão nordestino, tudo no céu. Irmãos, a maior alegria minha são vocês. Sabia disso? A maior alegria do pastor é ver gente sendo transformada. Isso aqui é uma casa tóxica. Falaram para mim, um coach: Arival, evite pessoas tóxicas. Eu falei: então eu tenho que até me auto-evitar, né? Porque onde você vai hoje só tem gente tóxica. Quando não é, passa por crises. Às vezes ele não é, mas está. Essa semana eu estava na minha sala, a secretária chegou lá com uma mensagem que ela recebeu de uma pessoa me escrachando. Aí eu olhei, não conhecia a pessoa, depois eu me lembrei. Falei: olha, deleta isso aí, porque nem responde. Nem responde. Então, gente, que a igreja seja a sua alegria. Que os seus irmãos sejam a sua alegria. Porque eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Vocês vão morar no céu com eles para sempre. E aquele mais chato vai dormir com você no quarto, numa beliche celestial. Então, veja bem, a ideia-chave de Paulo aqui é: permanecei deste modo firmes no Senhor. Como é que eu posso permanecer firmes? O que nós devemos fazer para permanecer firmes no Senhor? A resposta está nos versículos seguintes. A primeira coisa que você deve fazer para permanecer firmes no Senhor é parar de brigar na igreja. Lute, meu irmão, para preservar a união na igreja. Igreja não é lugar de confusão, porque Deus não é de confusão. Veja o que é que Paulo fala aí. Versículos 2 e 3. Veja: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram o quê? No livro da vida. Veja, duas mulheres na igreja, sempre as mulheres, os homens não brigam. Evódia e Sintique, líderes da igreja, cooperadoras do trabalho de Paulo, estavam brigando. Aí vai lá, ele diz: por favor, pacifica a igreja. Clemente, vai lá, chama essas irmãs.
Irmãos, crente briguento não pode permanecer firme na fé. Tá certo? E o grande problema hoje é que as pessoas querem brigar por assuntos teológicos, certo? O pastor ligou para mim e falou assim: pastor Arival, qual é a sua posição sobre o teísmo aberto? Eu falei: abrir o teísmo? Eu não estava sabendo. Irmãos, nós somos provocados a todo momento para brigar na igreja. Todo momento. Mas igreja não é lugar de briga. Se você quer permanecer firme na fé, pare de brigar. Paulo está dizendo: olha, fala com essas duas irmãs aí para se reconciliarem. Se você quer permanecer firme na fé, seja um promotor da paz. Bem-aventurados os pacificadores. Igreja não é lugar de briga. Irmãos, a igreja em Filipos tinha uma grande presença feminina. Por quê? Porque o evangelho, a igreja lá de Filipos começou na casa de Lídia. Às vezes aqui na igreja, as mulheres brigam demais. Você conhece isso ou não? Tinha gente brigando comigo porque o ar está gelado. Então vamos arrancar. Só que deu um problema aí, por estar gelado, porque deu um problema. Eu estava sentado ali, o vento da minha careca, eu falei: eu não vou nem pregar desse jeito. Aí eu saí de lugar. Tá ruim essa tenda, tá? Para de reclamar, meu irmão. Faz uma oferta. Todo mundo que reclamar agora vai receber uma prenda. Paulo pede a um irmão anônimo, que a gente não sabe quem é, para que junto com Clemente auxilie essas irmãs a restaurar a comunhão e o amor fraternal. Paulo diz assim: gente, pare de brigar, porque nós somos crentes e o nosso nome está no livro que da vida. Se o seu nome não tivesse no livro da vida, continue brigando. Mas se nós somos crentes, salvos por Jesus Cristo, vamos parar de brigar. Faça uma coisa, ó. Delete toda mensagem ruim que você receber no WhatsApp e no Instagram. Ou nem leia. Nem leia. Tá certo? Tem gente que quando recebe uma mensagem, guarda. E toda vez que ele vai lá ler essa mensagem, ele fica remoendo. Eu sei que tem gente aí, tem pastor aí no Instagram e nas redes sociais, que o prazer deles é falar mal de mim, do pastor Hernandes, da igreja de Pinheiros. Eu vou mandar uma oferta para ele, convidar ele para vir pregar aqui um dia. Então, estabilidade espiritual é paz. É paz. Segundo princípio que Paulo coloca: obedeça o mandamento da alegria. Pare de brigar e seja um crente o quê? Alegre. O que ele diz aí? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. 3 lições aqui nesse versículo.
Primeiro, a alegria é um mandamento, não é uma opção. Se você é uma pessoa crente, você é feliz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não pode existir um crente infeliz. Então, veja, por favor, lá em Deuteronômio, trinta e três, 29. Vê se você, na linguagem do pentecostal, toma posse desse versículo aí, porque é uma declaração que Deus está fazendo. O que diz aí? Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Feliz és tu. É Deus que está dizendo, tá? Eu vi aqui, nós cantamos, hoje sou feliz. Mas a cara de vocês que estava cantando não estava demonstrando felicidade. Veja lá o que Jesus vai dizer em João capítulo 16. João 16. João 16, versículo 22. Deus diz lá em Deuteronômio que nós somos o povo mais feliz. Feliz és tu, ó Israel. João 16, 22. Assim também, vamos lá? Agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria... Ninguém, meu irmão. Não é que não vai tentar tirar, não. Vão tentar tirar a sua alegria. As circunstâncias, as pessoas. E tem gente que nasceu para tirar a alegria do outro. Você está entendendo o que eu estou dizendo, não? Então, se Deus manda, Ele nos capacita. A alegria da salvação, a alegria de ser de Deus, ninguém pode tirar. Segunda lição no versículo, alegrai-vos. É um mandamento, não é uma opção, mas uma ordem. É um mandamento coletivo, alegrai-vos. Tem uns gaiatos que diz para mim, pastor Anival, do sermão do senhor eu não gosto não, mas das suas piadas depois do culto. Desgraçado, né? Outro diz, quando eu quero ouvir um sermão teológico, eu escuto Augusto Nicodemos. Quando eu quero assistir um sermão piedoso, Hernandes Dias Lopes. Mas quando eu quero rir, eu ouço o senhor. É de lascar, né? Isso é para tirar minha alegria, né? Mas veja bem, a alegria é um mandamento, a fonte dessa alegria é o Senhor, e não as circunstâncias exteriores. O cristão se alegra por causa da sua união com Cristo. Gálatas 5:22 diz que a alegria é fruto do Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem que ser uma pessoa alegre. Semana que vem eu vou falar sobre contentamento, que é a continuidade do capítulo 4, do verso 10 a 23, Paulo vai falar de contentamento. Alegrai-vos no Senhor. Terceiro, o tempo dessa alegria é sempre.
Seja e esteja sempre alegre em todo momento, em quaisquer situações. Meu irmão, Neemias 8:10. Neemias 8:10. Ontem o Flamengo tirou a minha alegria. Foi momentâneo, né? Tentou tirar, né? Mas jogo é assim mesmo. Alguém tem que ganhar ou não. Tinha 50% de chance para um, 50% para outro. Pronto, ganhou. Aí veio uma menininha aqui, com o pai no braço. Disse que queria falar uma coisa comigo. A menina, Mengo. Abençoado. Neemias 8:10, o que é que diz, gente? Põe na tela aí. Diz-se mais, ide comer carnes gordas, olha que coisa boa. Tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa o quê? Força. Irmãos, há uma força poderosa na alegria do Senhor. João Calvino comenta: pode-se compreender facilmente que a alegria do crente difere da do mundo, o qual é ilusória, frágil e apagada. Em Lucas 6:25, Cristo chega mesmo a reputá-la como maldita, a alegria do mundo. Portanto, só é autêntica aquela alegria em Deus que nunca nos poderá ser tirada. Amém? Então seja alegre, meu irmão. Tenha dentro de você esse contentamento. Aliás, eu descobri, estudando hoje, essa semana, existe uma diferença entre felicidade e contentamento. Felicidade está relacionado a bens, a coisas. Contentamento não, é uma satisfação com aquilo que você tem e com aquilo que você é. Não tem nada a ver. Tem muita gente que é rica, tem muitos bens, mas não tem contentamento, não tem satisfação, não tem alegria. Estabilidade espiritual, permanecer firmes. Então, irmãos, para você permanecer firme no Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de brigar na igreja. Segundo, você tem que obedecer o mandamento da alegria. Terceiro lugar, Filipenses 4:5, o que é que diz aí? Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Para você ter estabilidade, você precisa ser uma pessoa moderada. Essa palavra grega aqui, ela é de difícil tradução, pois engloba vários outros significados. Significa paciência, cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, caridade, mansidão. O melhor entendimento é que essa pessoa seja uma pessoa gentil ou moderada. É aquele que não fica reivindicando os seus direitos pessoais, superando as ofensas e as injustiças. Estão falando mal de você, deixa falar. Fale mal ou fale bem, mas fale de mim. Moderado
E você sabia que o lugar mais difícil de você ser moderado é na igreja? Aqui você precisa aprender moderação. E é tão interessante que Paulo diz uma coisa aqui: seja a vossa moderação o quê? Conhecida de todos os homens. De todos os homens. Firmeza e estabilidade espiritual brotam e crescem em corações moderados. Gentileza é sinônimo de firmeza, irmãos. Eu descobri que o único texto que Jesus fala de si mesmo é lá em Mateus capítulo 6. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou o quê? Manso e humilde de coração. Então seja manso de coração, humilde. Isso aí vai dar moderação para você. A gente usa essa palavra moderação no sentido de ter o controle próprio, não é isso? Moderado é aquele que está na temperatura certa. Ele não é nem esquentado nem frio demais. Ele é moderado, está no meio. Isso aí o filósofo já dizia, que a sabedoria está justamente na moderação. Quarto princípio, ainda no 5b. Perto está o Senhor. Permaneça firme no Senhor, porque Ele está perto. Como é que nós podemos interpretar essa proximidade de Deus? De duas maneiras. Perto está o Senhor de voltar, porque lá em Filipenses 3, 20, 21, ele fala que a nossa pátria está no céu, e nós estamos aguardando o Senhor. Então perto está a vinda do Senhor. Mas aqui, eu creio que a ideia é que Deus está junto de nós, dentro de nós, morando no nosso coração. Todos nós estamos em Cristo, não estamos? E Cristo está em nós. Salmo 145, verso 18 e 19, o que é que diz lá? Eu creio que a ideia de Paulo nesse texto, perto está o Senhor, é que Deus está com a gente. Quer cantar o hino? Lembra desse hino que ele cantava antigamente? Perto está o Senhor de todos o que invocam, de todos o que o invocam em verdade. Ele cantava isso, lembra não? Justo, ó Senhor, em seus santos caminhos. É por aí. Então Deus está conosco. Fica firme, porque Deus está contigo. Fica firme, porque Deus é contigo. Irmãos, nós não precisamos ter medo de nada. Deus não nos deu espírito de covardia. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, não estamos? As pessoas conflituosas. Você recebe um monte de mensagem. Quer dizer, um excesso de informação. Todo dia aparece um cara comentando, falando. Eu não aguento mais ouvir de Magnistic, de
E o Trump vai invadir a Venezuela ou não? Invade logo essa desgraça. Ou não invade, mas fica aí a turma comentando e falando, vai, meu irmão. E a economia do país? O que vai ser o Brasil em 2027? Com o rombo que nós estamos vivendo. Mas Deus está lá na frente já. Deus está na frente de tudo. Irmãos, lembre-se de uma coisa. Para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente perpétuo. E tudo está diante dele. Então, sossega o coração. Perto está o Senhor. Aí vem o quinto princípio. Quinto princípio nos versos 6 e 7. Vamos lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, para você ter estabilidade espiritual no Senhor, para você ficar firme no Senhor, você tem que combater a ansiedade. Vocês acham que eu sou ansioso? Sou. Agora eu não pedi para Deus me fazer assim. Ele agora se vira para consertar. Aí um pastor diz assim: olha, ansiedade é falta de fé. Concordo. Mas quem é ansioso, não é ansioso porque quer. Eu sou uma pessoa de fé, mas eu sou ansioso. Eu já pedi paciência para Deus, mas Ele não me dá. Eu falei, me dê logo, Senhor. Eu não tenho problema nenhum de reconhecer isso diante de Deus. E olha que eu oro para tirar isso aqui, porque o que Paulo está colocando aqui é que para a gente combater a oração, combater a ansiedade, nós temos que usar a ferramenta da oração. A oração. Por isso, irmãos, que a ansiedade a gente combate com a oração, mas nos casos mais graves, que é mental, né? Transtorno mental, você sabe que o cérebro é um órgão do corpo, não sabe? Como o fígado, como os rins. Então, doença no cérebro não é pecado não, tá? Você tem que tratar. E eu não tenho problema nenhum de ir para o psiquiatra. Aliás, eu tenho uns 3 ou 4. E cada um deu um diagnóstico diferente. Outro foi o doutor Marcioni, disse que eu sou hiperativo. Eu já vi, pastor, eu assisto lá na igreja, só balança as pernas, faz isso. Agora eu descobri também uma coisa, que são os ansiosos e os transtornados que faz a coisa funcionar. Pelo menos eu uso como desculpa, né? Não tem problema nenhum de tomar um remedinho. Eu estou agora tomando um que o doutor Fran passou para mim. É até o nome francês, Aimé. De 10 miligramas, aí aumentou para 20, aí voltou para 10. Não tem problema nenhum. Você não toma remédio para pressão? Insulina você não toma? Alguns? Todo mundo aí. Então tem remédio para a cabeça, para melhorar a ansiedade. Mas o remédio que Paulo coloca aqui é a oração. Porque assim como a tristeza, ela é substituída pela alegria, a paz de Cristo, ela substitui o que é a nossa ansiedade. E aqui, o que Jesus está dizendo, lá em Mateus 6, 25, não é a pessoa ser ansiosa
ou preocupada, mas é aquela preocupação excessiva que gera sofrimentos e nada altera. O remédio para a ansiedade é a oração e a súplica, é abrir ou derramar o coração perante Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Então, derrame a sua ansiedade, as suas preocupações diante de Deus. Não derrame nos outros. Não desconte nos outros. Está entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, tem gente que acha que o outro é sua fonte de descarrego de ansiedade. Tome cuidado com isso. O resultado da oração é o recebimento da paz de Deus. Abra sua Bíblia lá, Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. O que diz lá o texto? Vamos lá juntos? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele o quê? Confia em ti. Então a fé aí também. E é tão interessante, irmãos, que nessa oração aqui, Paulo usa 3 termos para oração. Ele usa a palavra petição, oração, súplica, com ações de graças. Ou seja, oração sem ação de graças é como um pássaro sem asas. Não pode subir ao céu, nem tampouco pode ter aceitação de Deus. Então, quando você for orar para descarregar a sua ansiedade, você agradeça também as coisas boas que você tem. O resultado da oração é o recebimento da paz. Ele derrama paz na mente e no coração. É tão interessante que a paz aqui é comparada com um oficial divino que guarda e protege o nosso mundo interior. Protege o nosso mundo interior. É uma paz protetora. Protetora. Você sente isso ou não? Eu sinto. Já pensou? Eu sou um paradoxo, porque eu sou ansioso, mas vivo em paz. Durmo, olha, não tem problema para tirar meu sono, não. Como é que é aqui? É editora, é junta missionária, é igreja, é construção, é IPP-TV. O cara falou assim: pastor Arival, você não tem burnout, não? Eu falei: não dá tempo. Eu não tenho tempo para dar burnout. Eu tenho que acordar cedo, pagar a conta, eu tenho que mas chego em casa, durmo. E outra coisa, não levo os meus problemas para casa. Minha mulher fica com raiva de mim, porque ela fica sabendo das coisas da igreja pela boca dos outros. Ela diz: você não me contou. Eu falei: não, minha filha, eu esqueci. Pastor tem que fazer assim, senão você, pai, mãe, você tira os seus filhos da igreja no domingo com as conversas que você tem na mesa da sua casa. Tem muito pai e mãe crente que chega em casa, nem chega em casa, é no carro. Você viu o pastor como é que estava hoje? Hoje ele estava. Aí o filho vai chegar uma hora e vai dizer: também, se a igreja é isso que vocês estão dizendo, eu não quero uma igreja dessa. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Você não está entendendo, não.
Liberte-se da ansiedade. Vamos chegar no fim. Sexto princípio. Sexto princípio. Versículo 8. Vamos ler? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso quê? Pensamento. Você quer ter estabilidade no Senhor? Proteja a sua mente. O cara acorda, liga o rádio. Aí ouve todas as chacinas que aconteceram na cidade de São Paulo. Meio-dia a mesma coisa. À noite, ele assiste o Jornal das 11. Tem gente, irmãos, que enche a sua cabeça só de coisa o quê? Ruim. Presta atenção. A nossa mente, ela é o computador que formata todo o nosso comportamento. Então a gente tem que cuidar da cabeça, dos pensamentos. Para permanecermos firmes no Senhor, precisamos cuidar da nossa mente. Gente, tudo que é o quê? Verdadeiro. Porque o que nós temos hoje, eu vou dizer para vocês, chutando, 90% das notícias que a gente recebe é fake news. Notícia ruim, notícia falsa. Olha o pastor André ali. Ele deu uma palestra essa semana lá para o pessoal do Banco Crédito Suíço. O pessoal ficou encantado com ele. O cara falou assim, mas ele não é terrivelmente evangélico? É, mas ele não é ignorante não, ele é uma pessoa letrada. Irmãos, preste atenção. Cuide da sua mente. Vai ler um livro. Assista um bom filme. Ocupe a sua cabeça com coisas verdadeiras, com coisas puras, com coisas justas. Veja o sumário que Paulo faz. Ele sumariza aí. Se há alguma virtude, ou excelência moral ou espiritual, ou se há algum louvor, ou seja, aquilo que é feito para a glória de Deus, pense nisto. Pense nisto. Eu, por exemplo, não assisto mais esse negócio de Globo News. Não assisto. Aliás, televisão não estou assistindo mais, quase. Cuidado com o que entra no seu celular. Porque o que entra no celular você vai ver. E vai entrar na sua mente. Então, se você quer firmeza e estabilidade espiritual, e aí eu acho que a coisa mais importante para a gente é a leitura da Bíblia. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Jeremias, lá da 8ª, more num livro da Bíblia. Pega um livro, por exemplo, livro de Efésios, e durante um mês, você lê esse livro todo dia, se for possível 3 vezes ao dia. Ocupe, enche, o seu computador mental da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus alegra o coração, a palavra de Deus restaura a alma. A palavra de Deus, ela perfura como uma espada, não mexe com a gente, transforma a gente.
Muda a gente. Outro dia o cara perguntou: pastor, o senhor já leu as obras de Harry Potter? Eu falei: não. Eu acho que esse cara divide a humanidade entre quem leu Harry Potter e quem não leu. Eu não li. Eu leio outras coisas. Eu estudo a palavra, leio bons livros. Então toma cuidado com o que você põe na sua cabeça. Você às vezes trata do cabelo, mas não trata da cabeça. Todas as virtudes listadas aqui por Paulo fazem parte do dom do Espírito Santo. Ou seja, seja cheio do Espírito Santo, que você vai ter uma cabeça pura. Porque o Espírito Santo não somente molda o nosso caráter, mas molda a nossa forma de pensar. O Espírito Santo mortifica os nossos defeitos e vivifica e implementa em nós as virtudes de Cristo. Vocês entenderam ou não? Então vamos lá. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Pare de brigar. Obedeça o mandamento da alegria. Seja moderado. Tenha consciência de que Deus está com você. Combata a ansiedade pela oração. Enche a sua cabeça de coisas boas. Mas, em último lugar, versículo 9. O que é que diz aí? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. O que é que Paulo está querendo nos ensinar aqui, para a gente ter estabilidade espiritual? É praticar aquilo que a gente já sabe. Pratique aquilo que você já aprendeu na palavra de Deus. Veja os verbos que ele coloca aí. Todos estão no plural. Isso. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste. Aprender, receber, ouvir e ver. Em mim. Paulo nos ensina, veja lá por favor, em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos o quê? Difíceis. E os tempos serão difíceis, não é por causa da economia, não é por causa da ecologia, é por causa das pessoas. E ele vai listar aí, acho que 17 ou 19 características das pessoas. Então os tempos estão ficando difíceis por causa das pessoas. Como sobreviver nos tempos difíceis? Paulo vai dizer uma coisa que eu acho aqui maravilhosa. Siga o exemplo de líderes piedosos. Veja o que ele diz para Timóteo aqui. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto, não é de longe, o meu ensino, meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Irmãos, tem pastor aí na internet
Tem líder religioso na internet que você não deve nem ouvir. Agora tem gente boa também, né? Outro dia eu estava ouvindo o pastor Russell Shedd pregando. De vez em quando eu quero me inspirar, eu vou num pentecostal, o Ravenil. Quem conhece o Ravenil? Ou tem tanto sermão maravilhoso, tem tanta gente boa, tem tanto crente. Por exemplo, eu gosto de ouvir o Ronaldo Lidório, meu colega de seminário. Ouça aquele menino, ouça o sermão dele. Quando você estiver assim meio para baixo, tem gente crente. Agora não ouça uns que tem por aí que eu vou dizer. Eles sabem dos pecados da igreja. Tem um pastor lá do Ceará que ele só publica pecado de pastor, defeito de igreja. Isso edifica, irmãos? E aliás, tem uma coisa que Deus abomina: é aquele que semeia contenda entre irmãos. Eu nunca abri a minha boca para falar mal dos irmãos da Congregação Cristã do Brasil. Tenho amigos, você não vai ouvir. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? A Bíblia diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Temos que respeitar as pessoas, respeitar o pensamento das pessoas, mesmo que você não concorde. Então não traga esse tipo de intriga para a sua vida, meu. Preste atenção, a firmeza espiritual fundamenta-se em praticar aquilo que já ouvimos e aprendemos. A gente tem uma mania de achar que crente maduro é crente que tem tempo de conversão. Ele não é um neófito, ele tem 30 anos que é convertido. Presta atenção, Jesus tem outro critério. Jesus vai dizer que o crente maduro é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E o que é construir a casa sobre a rocha? É aquele que ouve e pratica. Ouve e pratica. Ouve e pratica. Pastor, esse negócio de dízimo não tem na Bíblia. Tá bom, então tira o dízimo, você vai dar 20%. Ou dá tudo, que você é crente. Eu nunca vi crente dizimista fiel mesmo. Eu sou dizimista desde os 12 anos. A minha alegria da dízimo, isso aí para mim é coisa primária da fé. Mas tem gente que tem 30 anos e vive encalacrado, não dá dízimo até hoje. E aí vem aqueles profetas do caos e dizem: esse negócio de dízimo não existe mais, não sei o quê, rasga a Bíblia. Pega o texto de Malaquias. Não, mas você quer... Meu irmão, você não sabe de nada. Veja bem, nós já temos aqui, irmãos, a palavra. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio 29, 29. Deus se revela na sua palavra. Isso é uma coisa. Direção do Espírito Santo tem nada a ver com revelação. Direção do Espírito Santo é pessoal. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele ensina, ele guia, ele convence. Certo? Eu tenho experiências com o Espírito Santo que eu não vou chamar de revelação, mas que ele fala comigo, ele fala. Pela Escritura Sagrada.
pelas circunstâncias, usando outras pessoas. Irmãos, Deuteronômio 29, 29, o que é que diz aí? As coisas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras, o quê? Só uma pergunta para você: você já cumpriu todas as palavras dessa lei? E para que você quer mais revelação? Você não está cumprindo nem o que está revelado. Quem é a esposa de Caim? Vai cuidar da sua mulher, rapaz. Vai cuidar da sua mulher. Deixa a mulher dos outros. Para quê? Vai mudar o quê na sua vida espiritual? Outro dia o cara disse: pastor, e aquele negócio lá do cara que sacrificou a filha, fez o voto para a esposa? Eu falei: não sei, meu irmão. A Bíblia não explica. Se ele sacrificou, se não sacrificou. Eu não entro nesses negócios. Outro dia o cara me chamou para ir para um programa aí, uma rádio dessas aí, um pastor que faz esse programa de divisão, para discutir a origem do mal. Eu falei: rapaz, nós temos 2000 anos de cristianismo, ninguém sabe não. Você sabe quando Satanás foi expulso do céu? Ele e a cambada dele? Você sabe? Eu não sei. Mas eu sei que o mal existe, está aqui, ó. Só olhar aqui. Nós somos maus, nascemos mal. O mal existe. Agora a origem do mal, desculpa, meu irmão, não está revelado. E tem gente, é o seguinte, que está descobrindo coisa hoje, que em 2000 anos de cristianismo e mais uns 4000 anos de judaísmo, ninguém nunca descobriu, ele descobriu agora. Ele é inédito. Inédito. Teve um irmão que veio perguntar: pastor, na sua igreja faz culto infantil? Eu falei: claro. As crianças participam do culto também. Mas lá na igreja é o seguinte, tem culto para criança, para adolescente, para velho. A gente faz até culto para defunto, na hora de morrer, para enterrar. Não. Tem culto para tudo, tem ou não tem? Nós estamos falando de metodologia, não estamos falando de teologia. Teve um irmão que veio discutir comigo se os instrumentos iam ficar aqui em cima ou lá embaixo. Falei: meu irmão, não sei. Tem alguma teologia para isso? Porque quem entende de som, de transmissão, é que deve dar opinião técnica, né? Agora, só não mexa aqui no púlpito. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Agora, os detalhes, aquilo que é periférico. Tiago 1, 22 a 25. Tiago 1, 22 a 25. Estou terminando, gente. Vamos ficar de pé para a gente ler isso aí? O que diz? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto, o quê? Natural. Pois a mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua, o quê? Vem no culto aqui, ouve um sermão, Deus fala com ele, chora. Aí daqui a pouco, quando ele sai daqui, esquece tudo. Esquece o sermão. Vamos orar então, gente?